Você falou muito bem aí em relação, a gente sabe, né, do regime comunista da China, não é de hoje, mas a gente está vendo ela tomando essas decisões agora, né, de tentar regulamentar, de tentar realmente ter esse controle sobre empresas. Qual você acha que a relação que possa existir desse momento que a China está tomando essas atitudes de tentar controlar, né, todas esses setores, vindo logo depois de um ano de uma pandemia de Covid-19 que veio de lá da China, enfim, né? Vamos tentar entender aqui. Eu queria entender um pouquinho a sua opinião. Você relaciona algo da China agir assim depois desse coronavírus ter vindo de lá? Bom, acho que é inegável o fato da China ter sido o país que mais se beneficiou com essa pandemia, né? Porque a gente teve aí a maior expansão da fatia da China em relação ao comércio global da história, não só da China, de todos os países. Nenhum país evoluiu tão rápido em termos de tomar, né, um bolo maior do comércio global por conta dessa crise. Então, isso é óbvio. E eu acho que o mundo também está questionando muito pouco a China, né? Tipo, primeiro aquela tese do laboratório era considerada a teoria da conspiração. Agora já tem pessoas muito sérias dizendo, olha, hoje, com os dados que nós temos, essa é a tese mais provável, né? Não é certeza, eu acho que talvez a gente nunca saiba com certeza o que aconteceu, mas aí tem uma própria responsabilização do regime. Até o OMS, né, que operou de maneira muito favorável à China desde o início, o diretor lá, o Tedros, colocou, não, a gente precisa investigar mais, só que a China diz, não vamos investigar, na verdade, o mais provável, se surgiu de algum laboratório, foi o laboratório americano, até com uma retórica, assim, bem belicosa, né, em relação aos Estados Unidos, tipo, parem de instigar desconfiança em relação à China, senão vocês vão pagar o preço, coisa do gênero. Então, o que eu vejo é um regime que tenta se organizar para ficar mais forte em termos da lógica da ditadura, né? Tanto por questões políticas quanto por questões pragmáticas em termos de dar uma resposta para o seu público. Apesar da China ter sido o país que mais cresceu, mesmo assim diminuiu o ritmo de crescimento. E há tensões, né? A gente sabe, por exemplo, que o que aconteceu em Hong Kong, de uma certa forma, nos últimos anos, os protestos que aconteceram em outras cidades chinesas, só que obviamente em outras cidades você não consegue ver. Ali em Hong Kong, como era mais aberto, você consegue ver. Então há sim uma tensão interna na China que precisa ser resolvida, e há a busca por concentração de poder para ter essa postura mais agressiva. E nesse sentido, a China tem uma vantagem, né, que por ser uma ditadura pode tomar decisões e consegue, digamos assim, unir o país em relação ao nacionalismo, né, a ideia de expandir, enquanto que o Ocidente, especialmente aqui nos Estados Unidos, do ponto de vista social, a gente está passando por um momento muito difícil, né? Muita polarização política, muita gente até questionando os símbolos nacionais, a bandeira dos Estados Unidos, o país seria ancorado aí numa sociedade opressiva e tudo mais. Então, quando a gente tem dois impérios, né, se chocando, obviamente que a coesão interna é uma coisa que faz muita diferença em termos de quem vai ser o vencedor. E nesse sentido a gente está vendo muito mais coesão interna na China do que nos Estados Unidos ou no Ocidente, onde o nível de polarização política, de discussão política está em patamares historicamente altos. Recentemente a Gallup divulgou uma pesquisa aqui que mostra que internamente os democratas e republicanos, né, que representam a esquerda e a direita nos Estados Unidos, têm mais diferenças em relação aos principais temas do que na época da Guerra Civil, né? Então a gente tem um país que está crescendo em termos de importância política, econômica, militar, que está demonstrando cada vez mais coesão, mesmo que às vezes essa coesão é na porrada, enquanto a gente tem um país, né, que é o símbolo da democracia, do capitalismo, do livre mercado, do indivíduo, né, liberdades individuais e tudo mais, cada vez mais esgaçado no seu tecido social. Então eu acho que isso vai ser algo, não tem um efeito imediato no mercado, mas ao longo do tempo é algo que mina as instituições e mina, né, a própria sociedade e o próprio sistema. E isso pode ser sim uma ameaça de longo prazo.